As pessoas dizem, então, mas a maior parte dos judeus ainda não são filhos de Deus, ainda não são crentes, ainda não reconhecem Jesus como Messias. Alguns acham que os judeus, em primeiro lugar, tinham que se converter e então depois iriam ser levados para a sua terra. Mas não é isso que nós lemos nesta profecia. A profecia dos ossos secos diz que, em primeiro lugar, haveria uma restauração física. Os ossos iriam ressuscitar, depois iriam ganhar músculos, força, movimento, depois iriam ganhar carne, ou seja, consistência, e depois a pele, a visibilidade. E só depois, então, que o corpo físico é ressuscitado e está de volta na sua terra, se torna visível. Israel é uma nação visível aos olhos do mundo, então, sim, o Espírito seria trazido também sobre eles. Portanto, há uma progressão, há um processo. Deus iniciou esse processo, eu diria que começou em 1897, com o primeiro Congresso Sionista, quando o sonho é trazido a uma comunidade de judeus reunidos no primeiro Congresso em Basileia, na Suíça, e aí o sonho que alguns queriam que fosse concretizado num país na África, em Madagascar ou no Uganda, chegou-se a falar em Angola, para criar uma nação, um Estado para os judeus, mas no final desse congresso histórico, a conclusão era esta: não, os judeus têm que voltar para a terra dos seus pais, para a então chamada Palestina. Portanto, começou por aí, por assim dizer, o sopro do Espírito sobre esses homens, ainda na sua incredulidade espiritual, mas já o Espírito estava a falar aos ossos secos para que eles ganhassem vida, para que eles ganhassem o ânimo, o desejo de voltarem para a terra dos seus ancestrais. Então, alguns textos agora, pegue lá no seu caderno, pegue na sua Bíblia e acompanhe comigo. Ezequiel 34, versículo 13, o Senhor diz: tirá-las-ei, as ovelhas de Israel, tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Hoje Israel, que era um deserto há 100 anos, hoje é uma nação com quase 9 milhões de habitantes. Você hoje encontra o deserto cada vez mais a ser habitado, o deserto de Negev, temperaturas de 40 graus no verão e até mais, o deserto do sul, os terrenos do sul, que eram completamente inabitáveis, hoje começam a ser habitados. Grandes plantações de árvores, não só, mas também de frutos, frutos que você jamais acreditaria que poderiam ser possíveis no deserto tão forte ou tão quente como aquele, e no entanto esses frutos estão a impressionar o mundo inteiro, estão a ser exportados para os quatro cantos da terra. Pois o Senhor havia dito no versículo 27 e 28, Ezequiel 34, as árvores do campo darão o seu fruto, a terra dará a sua novidade, e estarão seguras as ovelhas na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. E não mais servirão de rapina aos gentios, as feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Aquilo que Deus está a fazer com Israel ainda é só o início, ainda é só o início. Já há uma restauração parcial física, mas ainda mais judeus virão para Israel, ainda mais crescimento vai haver naquela terra, já de si impressionante. O futuro é deslumbrante, mas ainda há uma opressão terrível das nações árabes, das nações muçulmanas, da própria Europa, que está a tentar impedir que Israel exerça a sua soberania sobre os territórios bíblicos da Judeia, da Samária. As Nações Unidas, já nem falamos sobre esse grupo de antissemitas, não é? Mas Deus um dia vai libertar Israel destes seus inimigos e fará com que Israel possa, de facto, dominar o mundo inteiro. Ezequiel capítulo 36, versículos 8 até ao 12, diz o Senhor: vós
Ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, a toda ela. E as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. E farei com que sejais habitados como dantes, e vos tratarei melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor, e farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Há 100 anos atrás, naquela região que hoje é a grande cidade de Tel Aviv, aquilo era uma praia, não havia nada ali, eram colinas, era areia, montes de areia. E várias famílias se estabeleceram ali no início do século XX. E hoje, Tel Aviv, que é a segunda maior cidade de Israel, é uma cidade pujante, uma cidade moderníssima, uma cidade em crescimento contínuo. É algo inexplicável, porque o Senhor diz que ainda iria fazer mais por eles nesses últimos dias do que nos dias antigos. Capítulo 36 de Ezequiel, versículo 24, o Senhor diz: vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. Até de Portugal hoje estão indo judeus para Israel. Estão indo do Brasil, da Rússia, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra. E quanto mais cresce o antissemitismo, mais desejo há dos judeus irem para aquilo que hoje já é o seu destino. Nos dias do Holocausto, eles não tinham para onde ir. Acabaram em cinzas. A sua esperança havia sido perdida. Mas hoje, eles têm uma terra. Eles têm um destino marcado, estabelecido por Deus. Em Ezequiel 37, versículo 21, diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Capítulo 37, versículo 25, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em quem habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Capítulo 9 do profeta Amós, capítulo 9, versículos 14 e 15, veja o que Deus promete: trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Não mais serão arrancados da sua terra, diz o Senhor Deus. Olhem, Deus vai cumprir a sua promessa. Tantos líderes árabes tentaram atirar os judeus para o mar. Tentaram atacar Israel de várias frentes simultaneamente. Mas Deus diz que eles, quando voltassem, nos últimos dias, era para nunca mais serem arrancados da sua terra, aquela terra que lhes foi dada pelo Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 12, levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Portanto, trata-se de uma restauração física ainda. Ainda não é uma restauração espiritual. Deus aqui promete trazê-los de volta à sua terra ainda na sua incredulidade. Mas Deus também promete, em segundo lugar, restaurar a fé de Israel. Deus promete restaurar Israel na sua fé, na fé que Deus concedeu a Abraão. Esse será o segundo passo
Hoje nós já estamos a assistir a uma conversão contínua de judeus. A conversão é de facto reconhecer que Jesus é o Messias. Eles não têm que se tornar cristãos, eles não têm que se tornar evangélicos. Eles não têm que pôr uma cruz, que para eles é algo assustador. Não têm que colocar uma cruz ao peito ou nas suas casas de oração. Eles não têm que se converter ao cristianismo, não. Eles têm apenas que, como povo, aceitar a aliança que o Senhor Deus prometeu faria nos últimos dias, através de seu Filho Yeshua, a quem ele fez Messias ungido e que veio expiar a culpa dos nossos pecados, começando por Israel e chegando até nós também. Por isso Deus já está também a operar no seu povo, convertendo, levando muitos judeus a este entendimento. Hoje, mesmo entre os rabinos, há uma procura, há uma grande curiosidade para saberem quem é Jesus, quem é Yeshua. Porquê? Porque até agora Jesus tem sido apresentado como um projeto ocidental, como um loiro de olhos azuis, um projeto de Hollywood. Mas hoje eles começam a entender que Jesus era um judeu moreno, era um trabalhador, era um operário, era um nazareno, da tribo de Judá. Ele teve identidade, ele tem nome, ele sempre se identificou como judeu, ele cumpriu todas as leis, ele foi rabi. E no livro do Apocalipse ele diz, afirma à sua igreja que ele virá como alguém que é da raiz de Davi. Ele é visto como alguém que é o leão da tribo de Judá. Lá pelo facto de ele reinar nos céus, lá pelo facto de ele ter sido rejeitado há 2000 anos pelo seu povo, não quer dizer que ele tenha perdido a sua identidade. Ele continua sendo o leão da tribo de Judá. Ele continua sendo aquele que vem da raiz de Jessé, da raiz de Davi, e que virá sentar-se no trono de Davi, na cidade santa de Jerusalém, para reinar para todo sempre. Então a segunda fase é quando Deus já está restaurando Israel na sua fé. Em Jeremias 32, versículos 38 ao 40, o Senhor diz, eles serão o meu povo, eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Nesta profecia dos ossos secos, nós vemos, capítulo 37, versículo 14, o Senhor a prometer, depois da restauração física, depois que as cinzas, os ossos secos se transformam em vidas físicas, então o Senhor diz, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. No versículo 23 e 24, o Senhor diz, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Hoje Israel, já na sua terra, procede muitas vezes erradamente. Hoje há muitas abominações em Israel, há muita idolatria pelo materialismo, há muito misticismo oriental. Infelizmente, a cidade de Tel Aviv é conhecida hoje como a capital dos grandes desfiles dos gays e das lésbicas. É algo abominável aos olhos de Deus. Não só Tel Aviv, mas também a cidade santa de Jerusalém. Mas o Senhor diz que um dia irá limpar aquele povo. Muitos irão perecer às mãos de Deus, porque não se converteram, porque morrem nos seus pecados, na sua rebeldia. Mas Deus vai purificar um povo a que ele chama o remanescente, aquele Israel que irá ser salvo. Aquele povo passará como que pelo fogo da purificação. Irá ser purificado
dos seus pecados. Então ele comerá abundantemente das promessas de Deus na terra que Deus lhes deu. O livro profeta Joel, capítulo 2, Joel é um profeta que vê os últimos dias, vê a grande batalha final no vale da decisão, vê também o castigo que Deus traz às nações que hoje tentam destruir Israel. O capítulo 2, versículos 26 e 27, o profeta Joel diz: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. No mesmo capítulo 3 de Joel, versículos 16 e 17, o Senhor diz: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Nunca me esqueço a primeira vez que eu fui a Jerusalém, ou subi a Jerusalém. Pude acompanhar um grupo de pastores, o meu pai também, tive o prazer de levar o meu pai comigo nessa viagem. Nunca me esqueço naquela tarde, no final de tarde, quando chegámos ao nosso hotel em Jerusalém, entramos no nosso quarto, eu e o meu pai, nos ajoelhámos agradecendo a Deus pela viagem, pelo prazer, pela alegria que sentíamos de estarmos na cidade santa de Jerusalém, um sonho que o meu pai acalentou há tantos anos e agora se realizava. Orámos ao Senhor e depois, enquanto eu estava a abrir a mala, meu pai abriu a janela do quarto e olhou e viu aquele espetáculo de Jerusalém, olhando para a cidade velha, e viu aquelas cruzes chamadas cristãs, viu aquela meia-lua, o símbolo do islamismo. O meu pai disse uma coisa que eu nunca vou esquecer: olha, meu filho, um dia tudo isto vai ser tirado, tudo isto vai desaparecer. Eu compreendi que Deus, o Senhor Jesus, viria reinar em Jerusalém. E vos garanto que aí não haverá mais o símbolo da cruz. Isso é algo passado. Não mais veremos a meia-lua, a provocação contínua dos muçulmanos perante os judeus e perante os cristãos. Diz a palavra que o Senhor habitará em Sião, no seu santo monte, e Jerusalém será santa. Não haverá mais lugar para abominações, para a religião, para todas aquelas formas de religiosidade vã, inútil. Deus tirará o véu diante dos olhos daquele povo para que eles reconheçam que Jesus é o Messias e que ele já veio, que ele agora está reinando no seu legítimo trono da cidade de Jerusalém. Jerusalém e Judá será habitada para sempre. O profeta Zacarias viu isso há 2400 anos atrás, quando ele disse sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém, diz o Senhor: derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Sim, Jesus voltará a Jerusalém e derramará o seu espírito de graça. Aquele povo irá chorar pelos seus pecados. Eles irão olhar para aquele que eles traspassaram. Chorarão amargamente, mas o Senhor perdoará os seus pecados. Capítulo 13, versículo 2. Acontecerá naquele dia, do livro de Zacarias, acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas
e o espírito da impureza. Versículo 9, e farei passar esta terceira parte, ou seja, há um remanescente, há uma terceira parte de Jerusalém que irá ser salva. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Eu anseio. Cada vez que eu estou no Monte das Oliveiras e olho para o Monte Moriá, o lugar onde o Senhor irá estabelecer novamente o seu templo, onde Ele irá reinar e dominar. Mas antes disso, o Senhor descerá daquele monte e irá ser reconhecido pelo seu povo. Ele irá purificar uma terça parte dos habitantes de Jerusalém. E esse remanescente, esse povo, irá invocar o seu nome, o nome de Jesus, como Salvador, como Senhor, como Messias. E o Senhor vai ouvir e vai perdoar, dirá, este é o meu povo. E esse povo dirá, este Senhor é o meu Deus. O apóstolo Paulo, um judeu, um rabino, ele disse também, no capítulo 11 de Romanos, versículos 1 e 2, digo, pois, rejeitou porventura Deus o seu povo? E ele responde, de modo nenhum. Porque também eu, Paulo, sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Quem diz isto é Saulo, ou Paulo, um israelita, um judeu. Ele nunca perdeu, nem nunca mudou a sua identidade. Às vezes eu ouço um disparate baseado nesse antissemitismo que infelizmente está no subconsciente de muitos. Muitos nem somos culpados disso, nós já herdamos isso dos nossos pais. Mas é um ensino teológico errado, dizendo que Saulo deixou de ser Saulo para ser Paulo. Onde é que está na Bíblia? Algum dia Saulo deixou de ser Saulo? Ou Shaul, o seu nome judaico? Não, o que o texto diz em Atos é que Saulo, também conhecido como Paulo. Os gentios preferiam mais o nome Paulo, eles percebiam mais, era um nome comum entre os gentios, entre os gregos, e não Shaul, não Saulo. Então ele passou a adotar também o nome Paulo para uma maior facilidade de relacionamento com os gentios. Mas ele nunca nenhum texto bíblico diz que ele deixou de se chamar Saulo ou Shaul. Ele também era conhecido, Saulo também era conhecido como Paulo. Vejam só aonde chega a imaginação do antissemitismo na mente de alguns. Paulo nunca negou a sua identidade. Ele diz, não, Deus não rejeitou o seu povo, porque eu também sou judeu. Eu sou de Abraão, sou da tribo de Benjamim. Capítulo 11, versículo 5 diz, assim pois também agora, neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Todo o capítulo 9, 10 e 11 está focado nos judeus, em Israel, na oliveira, como já falamos. E então o Senhor diz que nem todos os judeus vão ser salvos, porque não é pelo facto de eles serem judeus que lhes garante necessariamente a vida eterna, a salvação. Não, eles têm que também passar pelo mesmo processo que qualquer um passa, que é a aceitação das boas novas, do Evangelho, do perdão de Deus, da aceitação de Deus como seus filhos através do arrependimento, da conversão, do nascer do novo. Isso é igual para judeus e para gentios. Haverá então um remanescente, um pequeno grupo de judeus que se voltarão para Jesus como o Messias. Eles caíram, sim. Eles perderam a bênção durante muito tempo, mas foi temporário. Porque no mesmo capítulo, Paulo diz a Romanos 11, 12, se a sua queda é a riqueza do mundo, o que é que isto quer dizer? Que o facto de os judeus terem rejeitado o Evangelho permitiu que o Evangelho chegasse ao mundo inteiro. Houve um processo para que o Evangelho não ficasse só em Israel, mas fosse espalhado pelos 4 cantos da terra. Mas depois Paulo continua dizendo, e se a sua diminuição, ou seja, se a diminuição
do povo judeu trouxe riqueza aos gentios, quanto mais a sua plenitude. O que é que isto quer dizer? Que este processo de perda das bênçãos que Israel sofreu ao longo de séculos foi algo temporário. Nos últimos dias, Israel, este remanescente de judeus, irão recuperar, irão reaver a sua plenitude das bênçãos. O mesmo Paulo fala neste maravilhoso capítulo, a carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 25 a 27. E Paulo escreve esta carta aos romanos. A maior parte dos crentes em Roma nem eram judeus. Havia muitos judeus também em Roma, já, como nós sabemos, que emigravam para Roma. Ainda a destruição do templo de Jerusalém não tinha ocorrido, mas já havia muitos judeus que iam de uma parte para outra, homens de negócios, emigravam para ganhar a vida, etc. Então Paulo escreve para os judeus em Roma, mas também para os gentios. A maior parte dos crentes em Roma já não eram sequer judeus. E Paulo escreve isto para que eles entendam que Deus ainda não, naquela altura, tinha abandonado Israel. Os planos de Deus em relação a Israel permaneciam ainda e que nos últimos dias Deus iria restaurar a sorte daquele povo. Então ele fala para nós, igreja, o seguinte, capítulo 11, versículos 25 ao 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte, ou seja, temporariamente, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, ou então, quando a plenitude dos gentios entrar, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e ele libertará ou desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isto é algo que o Senhor falou através do profeta Paulo para o futuro de Israel. Haveria um remanescente. Havia como que um segredo, alguma coisa que estava oculta, mas que Paulo agora vai revelando também, é que este endurecimento seria temporário e que um dia, quando os gentios entrassem na plenitude da salvação, quando o Evangelho, por assim dizer, tivesse alcançado todas as nações dos gentios, como está acontecendo nos dias de hoje, então o remanescente de Israel também se voltaria para o Senhor. Em terceiro lugar, Deus prometeu não só a salvação para este pequeno rebanho, para este remanescente de Israel, mas prometeu também que este povo de Israel o iria servir e lhe obedeceria para sempre. O profeta Isaías, capítulo 60, o Senhor fala sobre os últimos dias de Israel, sobre o remanescente que irá ser restaurado. E o Senhor diz, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. É muito lindo a gente aplicar isto à igreja. Isto não tem nada a ver com a igreja. Isto tem a ver com Israel, porque o Senhor diz que os gentios caminharão à luz de Israel. Ou seja, Israel irá brilhar novamente com a glória do Senhor, e então os gentios se encaminharão para também serem abençoados com a glória que virá desde Jerusalém. No versículo 12 deste mesmo capítulo 60 do profeta Isaías diz: a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Deixa-me dizer uma coisa. Isto refere-se ao milénio, ao reino milenar de Cristo, como nós iremos estudar. Diz a palavra de Deus que as nações que não forem anualmente celebrar a festa do Sukkot, ou a festa dos tabernáculos, em Jerusalém, sobre essas nações não haverá bênção, não haverá chuva, não haverá prosperidade. Portanto, o bem-estar das nações ficará dependente da sua ligação a Israel e a Jerusalém. Mas já hoje, aquela promessa do Senhor feita a Abraão
em Gênesis 12, 13, abençoarei aqueles que te abençoarem e a tua descendência, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Também se tem concretizado na história. A gente sabe que eu podia passar aqui horas a falar daquelas nações que se voltaram contra Israel e perderam a sua bênção. Como aconteceu com a Espanha, como aconteceu com Portugal, como aconteceu com a atual Venezuela, como aconteceu com outros países que se voltaram contra Israel e perderam na sua economia, perderam as bênçãos. Mas aquelas nações que se puseram ao lado de Israel, que abençoaram Israel, permitindo que esse povo regressasse à sua terra, e defenderam Israel nos fóruns mundiais, essas nações, a história o prova, têm sido abençoadas. Capítulo 60 ainda, versículos 21 e 22, o Senhor diz: todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu, o Senhor, seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. A seu tempo. Tudo Deus faz bem no seu tempo, lembra-se? Não é no nosso tempo, não é quando nós calculamos, mas é o Senhor que tem o calendário, tem o relógio nas suas mãos. No seu tempo Ele o fará, e o fará prontamente. Este texto de Isaías 12, um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, que é o cântico de alegria, de gratidão do povo de Israel, já na sua terra, já na sua plenitude, já debaixo do governo mundial, do reinado de Cristo Jesus em Jerusalém. Este povo dirá, neste texto profético, messiânico também, Isaías 12, versículos 1 até ao 6, permite que leia este fantástico texto. Diz: dirás naquele dia, isto tem a ver com Israel, dirás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, judeus, com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai com os céus ao seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila ao habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isto não é a situação atual. Mas um dia o Senhor reinará, o Santo de Israel, este que é chamado a salvação, Yeshua. O nome Yeshua significa salvação. Ele irá reinar. O Santo de Israel estará no meio de ti, ó Israel. O foco do mundo, o foco das notícias, será novamente Jerusalém. Quando acordarmos pela manhã, o foco será aquilo que o Senhor estará dizendo desde Jerusalém. Eu até sonho um pouco com isso, até posso exagerar. Alguns até acham que eu, às vezes, vou longe demais. Mas permitam-me também um exercício de imaginação. E por que não? Então eu sonho um dia, quando o Senhor reinar em Jerusalém, e nós, os seus discípulos, estivermos reinando também pelas várias partes do mundo. Talvez cada um de nós esteja reinando numa cidade, numa povoação. Isto tem a ver com a nossa fidelidade ao Senhor, o nosso serviço ao Senhor, que será recompensado. Alguns pensam que nós vamos ter coroas de ouro para andarmos a disputar quem tem a coroa mais bonita, a coroa maior. Não, mas irmãos, isso não se trata de coroas físicas, trata-se de domínio. A palavra coroa significa dignidade que te é dada por uma condição que tu conseguiste.
Jesus hoje está coroado como Senhor porque Ele conseguiu realizar a nossa salvação. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele já está coroado em glória. Ele adquiriu para si, Ele já era o Senhor, já era cheio de dignidade, mas Ele atingiu ainda o expoente máximo dessa dignidade ao conseguir realizar a obra perfeita da nossa salvação, da nossa redenção. Então, quando Ele vier reinar, Ele virá já coroado dos céus. Por isso a coroa fala de domínio, de reino, soberania. Essas coroas que nos serão dadas serão esferas de reino, de domínio que nós iremos exercer sob o comando de Jerusalém, porque a terra será uma teocracia. Escute bem o que eu lhe vou dizer, no reinado de Cristo, nesse milénio em que Satanás estará amarrado. Eu já estou a adiantar um pouco o estudo, mas iremos falar sobre isso mais tarde. Mas o assunto é tão importante que eu não resisti a trazê-lo um pouco aqui. Segundo o Salmo 2 e outros textos de Isaías, nós vemos que durante o reino milenar de Cristo não haverão eleições, não haverá democracia, não haverá nada disso. O Senhor irá reinar com vara de ferro desde Jerusalém e nós iremos transportar as suas leis às nações, nas terras onde o Senhor nos colocar. Então nós iremos anunciar a salvação de Deus, a graça de Deus. Aquilo que eu sonho é ver esses estádios de futebol, esses grandes recintos que hoje se enchem para a idolatria. Tanta gente idolatra os jogadores, idolatra o futebol, idolatram os grandes festivais, os espetáculos, os músicos. Há uma autêntica veneração, há uma autêntica idolatria. Eu hoje ouço expressões que me chocam, dizer, eu adoro aquele fulano, eu adoro aquele jogador, eu adoro aquela banda, aquele cantor. Até vejo crentes mal informados, dizendo, eu adoro muito isto, eu adoro aquilo. Mas, queridos irmãos, nós não devemos usar esta expressão a não ser para o Senhor Jesus Cristo. Eu posso gostar muito de uma coisa, ok? Eu posso dizer, eu amo aquele prato, aquela comida, eu amo o meu bacalhau, adorar. Mas lá está você, exagerar esse é um termo. Não, nós temos de ter cuidado com a nossa linguagem. Nós não podemos ser como os outros, não podemos ir na onda, não podemos ser iguais aos outros, nós temos de ter balizas, temos de ter parâmetros, temos de ter fronteiras da nossa linguagem. Às vezes eu vi uma pessoa nas redes sociais dita crente a usar palavrões, a usar a linguagem do mundo. Como é que é? Onde é que nós chegamos? Será que não há uma diferença entre nós e os outros? Até na nossa própria linguagem? Como é que os outros irão perguntar qual é a razão da nossa fé se eles não notam nenhuma diferença? Infelizmente, até muitos crentes idolatram também o futebol, não vivem sem o futebol. Até mudam as horas dos cultos, às vezes, por causa de certos jogos importantes. Vão para os cultos, desculpem dizer isto, mas eu tenho que dizer, vão para os cultos vestidos até com as camisolas de clubes esportivos. Meus irmãos, cuidado. Tem que haver fronteiras, eu não tenho nada contra o futebol, eu também gosto de ver futebol na televisão, não vou aos estádios, não dou um cêntimo para isso, mas não tenho nada contra nós podermos sentar numa hora de lazer e vermos um jogo de futebol e nos entusiasmarmos até, isso não é errado. Outra coisa é que nós já passamos para o campo da idolatria, já não vivemos sem isso. A nossa conversa é só essa. Ouvi um certo crente queixar-se no final de um culto abençoado em que a pregação foi ungida por Deus e a primeira coisa que um crente disse a ele ao terminar o culto foi como é que tinha sido possível o árbitro ter roubado aquele penalti naquele jogo do dia anterior. Como é que é possível? Eu pergunto, é um crente estar a ouvir a palavra de Deus e o seu coração estar em outras esferas, em outros domínios. Como é que é possível alguém alimentar mais prazer, até gastar mais dinheiro às vezes, nesses prazeres, no espetáculo, e no entanto, em relação às coisas de Deus, são avarentos, não contribuem para a causa de Deus. Quando se fala em ofertar para missões, é
é um problema. Há sempre dinheiro para as comezainas, para comer e beber bem. Há sempre dinheiro para os nossos desejos, para os nossos caprichos. Há dinheiro até para o espetáculo, para o prazer. Mas para as coisas de Deus, para a obra de Deus, esses são um dos sinais tristes dos últimos dias, da decadência espiritual. O avanço missionário muitas vezes é impedido por causa da nossa avareza financeira, avareza material. Eu já representei uma organização missionária em Portugal durante alguns anos, com a qual eu colaborei. Eu era o responsável por receber as ofertas e era um dos movimentos missionários maiores do mundo inteiro, com mais de 3 mil missionários hoje no mundo, com o estabelecimento de milhares de igrejas por aí fora. Eu então era responsável por receber as ofertas que chegavam e também usar esse dinheiro para enviar para os missionários e para alguns gastos da obra. E eu percebi naqueles anos que 90% ou até mais das ofertas eram de pessoas pobres, eram daquelas viúvas que usavam um pouquinho da sua magra reforma, da sua aposentadoria já pequena, e ainda pediam perdão, pediam desculpa de ser uma oferta tão pequenina. Mas eu dizia que bênção ter estas ofertas, porque elas valem muito aos olhos de Deus. Infelizmente, a obra missionária não depende dos ricos, dos poderosos. Digo infelizmente para eles, mas o Senhor irá prover, como sempre fez, provendo essas ofertas que saem do amor que o Senhor colocou no coração daqueles que temem ao Senhor, que amam ao Senhor e querem ver o seu Evangelho espalhado por toda a terra. Cuidado com a avareza. A palavra de Deus diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. É um dos pecados piores da igreja dos dias de hoje. É que nós temos dinheiro para tudo. Para construir grandes templos, para pagar grandes programas. Mas muitas vezes missões ficam esquecidas. E o mandamento do Senhor não é fazer templos, não é construir grandes nomes ou grandes organizações, como se estivéssemos cá para sempre. Não. O mandamento do Senhor é ir por toda a terra, levar o Evangelho, discipular homens e mulheres de todas as tribos, raças e línguas, ensinando-as a guardar todas as coisas que o Senhor nos ensinou, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então, nessa condição, nessas circunstâncias, veja só, Ele prometeu estar conosco para sempre. Eu vou terminar porque o tempo passa muito rápido. Eu queria só dizer, em último lugar, que Deus prometeu que faria de Israel uma bênção tão grande que os próprios gentios, os não-judeus, iriam procurar as bênçãos em Israel. E será o tempo em que, ao invés de os gentios lutarem contra Israel, como acontece hoje, estarem contra Israel, os gentios terão que procurar as bênçãos a partir da nação, da terra de Israel. Isaías 11:10 diz: acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, ou de Davi, a qual estará posta por estandarte dos povos ou das nações, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Veja o que diz Zacarias 8:20-23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá, isto é um futuro próximo, sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos, veja só, assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então este é o passo final
da restauração do povo de Israel, da nação de Israel, pela intervenção divina. Primeiramente, tal como os ossos ressuscitam, Deus prometeu trazê-los de volta à sua terra, ainda na sua incredulidade. Isso já aconteceu e está acontecendo nos dias de hoje. Em segundo lugar, Deus prometeu restaurar Israel na sua fé. Pouco a pouco também o número de judeus que se entregam a Jesus vai crescendo dia para dia. Hoje conta-se a nível mundial em cerca de 500 mil o número de judeus messiânicos. Em Israel só há mais de 30 mil judeus messiânicos. Já há mais de 300 congregações messiânicas que se reúnem regularmente em todo Israel em nome de Jesus. Veja só, mais de 300 comunidades, assembleias messiânicas só na terra de Israel. Então Deus já está também a operar milagrosamente, espiritualmente também no coração daquele povo. Em terceiro lugar também, Deus prometeu que o povo salvo de Israel, esse remanescente salvo, iria servir e obedecer para todo sempre. E finalmente Deus prometeu que Israel seria também procurado pelos gentios para a sua bênção. Que Deus nos abençoe.